Irmãos, irmãs e amigos, sejam bem-vindos à nossa classe dos adultos da Escola Bíblica Dominical da Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Sou Gerson Batista, cumprimento a todos com a preciosa paz de nosso Senhor Jesus. Hoje estudaremos a lição 16, o líder e o avivamento, penúltima lição da revista Esdras e Neemias, uma perspectiva de liderança. O autor é o pastor Geraldo Henrique de Andrade Santos. Como sempre, baseado em seus comentários, nós acrescentaremos reflexões onde for possível e onde o Espírito Santo nos dirigir. Vamos orar. Pai bendito e santo, a tua palavra é como espada de dois gumes, como não existe uma outra. Ela nos chama, nos corrige e nos ensina. Ela mostra o conteúdo dos corações e das nossas mentes. Ela nos desvenda. Ajuda-nos, Senhor, a entender a tua vontade. Sempre, Senhor, observando aquilo que tens para nos ensinar, tens para nos orientar. Orienta o teu povo, orienta aqueles que ministram a palavra. Tem misericórdia da tua igreja nesse momento de crise, mas que nós possamos sair fortalecidos, pois é a oportunidade para crescer e ampliar, Senhor, o nosso relacionamento espiritual uns com os outros e com os céus. Em nome de Jesus, atende o nosso clamor. Amém. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulos 8, 9 e 10. E nos acompanhe nas meditações e reflexões que faremos do nosso tema básico. A leitura sugerida é muito longa, 93 versículos. Não será possível ler a todos, mas comentaremos os pontos que consideramos importantes. Anote o texto devocional para ler mais tarde e meditar mais tarde, que é o Salmo 119, versículos 97 a 105. O versículo-chave está localizado em Neemias capítulo 8, versículo 12, que diz assim: Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Porque entenderam aquilo que estava sendo ministrado. Então, vamos fazer uma reflexão sobre o título da lição, avivamento. É interessante que a palavra avivamento, nós podemos considerá-la dos nossos dias. Em toda a Bíblia, a palavra avivamento não aparece. Aparece o verbo avivar, que nós vamos meditar sobre ele um pouquinho mais tarde. Mas, em todo o mundo, os cristãos estão ansiosos por um avivamento. Oram e clamam por um avivamento. Mas nem todos concordam sobre o que é o avivamento. Vamos examinar exemplos de avivamento. Não é possível esgotar o assunto porque o Espírito Santo de Deus tem agido de diferentes modos para animar, para impulsionar o trabalho do Evangelho pelas nações e através dos séculos. Acabamos de ler o versículo-chave em Neemias capítulo 8, versículo 12, mas quero acrescentar Abacuque capítulo 3, versículo 2. Examinando o contexto de avivar, só encontramos esta passagem na Bíblia. Eu procurei na concordância que está ao lado, procurei o sentido aqui num dicionário teológico para os estudantes de seminários e só encontrei em Neemias capítulo 3, versículo 2. Depois comentaremos. Mas vamos ler. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos repeti-la na versão NVI, que eu tenho aqui do meu lado.
Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. O sentido é o mesmo que conhecemos hoje. É um clamor dos servos de Deus para que ele manifeste o seu poder entre o povo. Nos dias de Abacuque, quando Judá e Jerusalém estavam sob ameaça de invasão das tropas de Nabucodonosor, que na verdade se concretizou poucos anos depois, o profeta clamou a Deus para manifestar o seu poder de salvação. Quem quer seguir a Deus com temor e fidelidade sempre sofrerá ameaças, como Amós, como Neemias, como Esdras, desprezo e calúnias, conforme já estudamos nas lições sobre Neemias nesta revista. Eu fiz a citação de Abacuque porque ele é mais lembrado pela sua fé em tempos de crises, no mesmo capítulo 3, versículos 17 e 18, bem conhecido dos pregadores e daqueles que atentam para os sermões. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, eu me alegrarei no Senhor. Realmente, tudo que Abacuque temia aconteceu. Mas ele sabia que depois do juízo de Deus haveria misericórdia e restauração para Israel. Podemos lembrar do avivamento ocorrido durante o reinado de Josias, quando o livro de Deus foi encontrado abandonado no templo. Este rei promoveu um tempo de reconstrução e restauração após a idolatria e apostasia promovida por Manassés, o seu pai. Este relato está registrado no segundo livro de Reis, capítulos 22 e 23, e também segundo Crônicas 34. Você pode reavivar a sua memória lendo esses trechos da Bíblia. Outro rei de Judá, Josafá, também experimentou um reavivamento da fé. Este rei foi confrontado com uma grave ameaça de exércitos mais poderosos do que os de Judá. E então convocou o povo, não para resistir heroicamente, mas para pedir socorro a Deus, que o deu de forma milagrosa, sem soldados e sem batalha, mas com louvores. Reveja essa história no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. O cenário deste capítulo era este. Momentos de crise. Estou me referindo ao capítulo 8 de Neemias. Momentos de crise vivendo o povo judeu. Lutas enfrentadas por Zorobabel, Josué, Esdras e Neemias. Vitórias contra ataques externos, internos e pessoais. Agora, após essas vitórias, muros e portas reconstruídos, o fervor nacionalista sendo avivado, era preciso fortalecer a fé e a disposição do povo. Como dar continuidade ao reavivamento do espírito do nacionalismo que então brotou? Continuando a nossa reflexão, mas o que é avivamento? O que nos diz o verbo avivar? Primeiro conceito encontrado no dicionário Michaelis. Há outros, mas eu gostei mais deste conceito. Tornar-se mais ativo. Ativar. Tornar mais intenso. Despertar. Estimular. Esse dicionário também se apega a uma definição muito comum nas igrejas evangélicas. Ele diz: é definido como campanha que as igrejas evangélicas, entre parênteses, protestantes,
realizam para fortalecer a fé e aperfeiçoar a vida cristã dos fiéis. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 14 a 20, nos dá uma orientação sobre avivar, usando um outro verbo, despertar. Não falando de um efeito sobrenatural do Espírito Santo, mas exortando a uma mudança de atitude do crente em Jesus. Vamos fazer um resuminho desse trecho. Capítulo 5, versículo 14, diz que devemos acordar do sono e levantar dentre os mortos. Isso é, deixarmos de ser omissos. O versículo 15 aconselha andar com prudência no caminho do Senhor, não ser tolo, mas sábio. Versículo 16, os dias são maus, portanto aproveite o tempo. Versículo 17 encerra, seja sensato e entenda qual seja a vontade do Senhor Jesus. Parece nossos dias, não? Um avivamento, um despertamento, depende de uma liderança comprometida com Deus, que conhece a sua palavra, que ministra a sua palavra, para que não seja apenas um momento de grande emoção, mas de curta duração. A condução do rebanho de Deus começa com a liderança local, envolvendo a todos, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios e departamentos, o povo. Desta vez, Neemias foi um parceiro. Neemias capítulo 8, versículo 9, que diz assim: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, ou seja, estavam lado a lado, o poder político e o poder espiritual. Então vamos passar para um item, o primeiro. Avivamento é compreensão da palavra de Deus. Alguns entendem que avivamento é definido como derramar do Espírito Santo sobre a igreja local, provocando uma explosão de sentimentos, louvores, milagres durante as reuniões da igreja. Podemos entender que esta é uma das formas de agir do Espírito Santo. Mas temos que ir além e nos perguntar: qual foi a causa? Como será nos próximos dias, semanas, meses e anos? Avivamento precisa sair das quatro paredes do templo e contagiar a sociedade. Já aconteceu no passado e pode novamente acontecer. Quando a Igreja de Cristo passou por crises a partir do 10º século da nossa era, 1000 anos depois de Cristo, muitos foram chamados por Deus para avivar, despertar e fazer reviver o evangelho esquecido, como nos tempos de Josias. Suas mensagens e atitudes provocaram mudanças na sociedade da época e permanecem até o dia de hoje. 2 exemplos rápidos. Calvino restaurou uma nação da bancarrota através de leis baseadas na Bíblia. John Wesley salvou a Inglaterra do mundo, ou seja, do fundo do poço moral em que vivia, provocando mudança de atitudes na sociedade sem fundar uma nova igreja. Apenas formou sociedades apelidadas de metodistas, baseadas no espírito do Evangelho, que impregnaram o mundo de então com exemplo e pregação. Caminham juntos. Anos mais tarde, estas sociedades transformaram-se em denominação, mas Wesley permaneceu onde estava. É nesse ponto que entendemos como líderes, Esdras e Neemias fizeram a diferença em sua época. Primeiro, restabelecendo a identidade do povo judaico, separando-o da sociedade idólatra.
Em seguida, ministrando ensinamentos da palavra de Deus, para que a ideologia e teologia dos povos pagãos fossem afastadas do coração do povo e da mente, que serviam a Deus. Alguns, hoje em dia, digo alguns pregadores, dão mais valor às experiências pessoais do que ao conhecimento e pregação da palavra de Deus. Mas este não foi o caso que estamos estudando. Neemias se colocou como modelo a ser seguido pelos nobres e magistrados, como vimos no estudo do capítulo 5. Mas o que mudou a nação judaica foi a leitura e o entendimento da lei de Deus. Ela tem autoridade sobre mente e coração. O escritor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, afirma: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Há uma advertência do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Oséias profetizou a queda de Samaria, apontando a causa. A lei de Deus havia sido desprezada. Mas com Esdras na liderança e Neemias, houve uma mudança de rumo. Quando Israel caminhava pelo deserto, aparentemente sem rumo, depois de 40 anos, recebeu uma ordem de Deus, registrada em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 3. Vocês já caminharam bastante tempo ao redor destas montanhas. Agora, andem para o norte. Em outras palavras, caminhem para o alvo. O capítulo 8 de Neemias retrata esta mudança de rumo. Nos versículos 1 e 2, nós encontramos: e chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Era o 1º dia do 7º mês. Analisemos. Antecipando a festa da purificação e das cabanas, também chamada tabernáculos ou Sucote, são sinônimos. Esdras trouxe o livro da lei, abriu o livro da lei e explicou o livro da lei. Tabernáculos e cabanas são, como já disse, sinônimos. Revisando, era o 1º dia do 7º mês e o povo, saindo das suas cidades, das suas casas, se reuniu na praça diante da porta das águas e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei. Mais adiante, vamos meditar sobre o significado deste lugar e do tempo em que se deu esse acontecimento. O povo entendeu que era Deus que conduzia Esdras e Neemias para cumprir os seus propósitos e que era a hora de resgatar a fé e aprofundar no conhecimento de Deus. Chamaram, então, aquele que era mestre na palavra, modelo de fé e compromisso com Deus para a ministração. E a palavra lida, traduzida e explicada deu origem a um grande avivamento. Versículo 5. E Esdras abriu o povo perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Versículo 6. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos.
e inclinaram-se e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Reverência e temor. Medite sobre isso quando você estiver ouvindo a palavra de Deus ou lendo. É o Espírito Santo que entra nos nossos corações e nos dá reações de acordo com a nossa sede de Deus. E o povo tinha sede da palavra. Na lição de número 14, por falha de dicção, eu disse: faça cessar a nossa sede, em vez de saciar a nossa sede. Fiquei preocupado, mas Jesus disse à samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Ele estava se referindo à sua palavra. Você pode observar isso lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. A primeira leitura se deu, me refiro a Esdras, se deu desde o romper da alva até o meio-dia. O povo permaneceu no seu lugar. 6 horas, em pé. Homens, mulheres e todos aqueles que podiam entender. Sem copo d'água, sem bebedouro, sem banheiro. Em reverência à palavra que estava sendo ministrada. Seus auxiliares promoveram ou melhor, providenciaram um púlpito, no versículo 4, e se posicionaram ao lado esquerdo e direito para explicarem ao povo o que Esdras lia. Isso no versículo 8. E leram no livro da lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Vamos entender o porquê. Durante o cativeiro em Babilônia, o povo se habituou a uma língua coloquial, o aramaico, distante do hebraico usado nas Sagradas Escrituras desde os tempos de Moisés. Não havia versões atualizadas, como esta minha, né? Não havia versões populares, como nos dias de hoje. Os escribas e sacerdotes não queriam correr o risco de alterar o sentido original da palavra. Por isso era necessário que homens versados no hebraico traduzissem para o vernáculo, isto é, a língua do povo. Povo que entende a palavra de Deus é povo que entende a Deus. Vamos para o segundo item, que diz: povo que entende, avivamento e regozijo na palavra de Deus. A base para o avivamento, então, é sempre e será sempre a obediência à palavra de Deus. Versículos 9 a 12 nos diz que quando o povo começou a chorar por entender a sua responsabilidade, Neemias e os levitas os convidaram a se alegrar. Entenda, a palavra de Deus não destrói. Pelo contrário, ela reconstrói nosso relacionamento com Ele. E houve um grande banquete após a ministração da palavra por Esdras. Houve o repartir do pão com aqueles que não tinham o que comer. Houve o repartir da bebida quem não a trouxe. Havia bebida, havia entendimento, havia alegria, conforme o versículo 12. Então, o povo se pôs a comer, beber e enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram dadas. Foi o nosso versículo-chave. Vamos para o item 3. Avivamento e obediência à palavra de Deus. Propositalmente, abreviei o comentário do item anterior para
expandir este, item 3, que resgata o ensino da lição 11, o líder e a tarefa, quando falamos sobre a porta das ovelhas e a ação de Jesus no tanque de Betesda. É sobre o Kairos de Deus que quero falar, o tempo e o lugar oportunos. Agora, temos mais uma porta sendo mencionada, a porta das águas, de grande significado. Vamos percorrer de forma sintética os versículos de 1 a 18 deste capítulo 8 de Neemias. Primeiro, a restauração dos muros e portas foi encerrada no dia 25 do mês de Elul, que corresponde ao nosso agosto-setembro, e ao 6º mês do calendário judaico. Neemias capítulo 6, versículo 15. Já explicamos que o mês judaico começa na lua nova, o nosso setembro-outubro. Mas o 7º mês leva o nome de Tisrei, ou Tisri, correspondente ao nosso novembro. Perdão, eu estou fazendo uma pequena confusão. Tisri é o 7º, Elul é o 6º. Então, no capítulo 8, versículo 13, nos lembra que o 2º dia de Tisrei, o 7º mês, o povo ajuntou-se aos chefes dos pais e de todo o povo, o sacerdote, os levitas, Esdras, o escriba, e isso para atentarem nas palavras da lei. Segunda vez que havia uma convocação na leitura da Torá. Agora, não era mais o povo reunido, mas a liderança em busca de conhecimento dos mandamentos de Deus. Este é o compromisso de quem lidera. O povo ouve, entende e se alegra. Líderes devem aprofundar-se na palavra para ensinar a prática. E lendo e relendo, encontraram no versículo 14 que diz: e acharam escritos na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos deveriam habitar em cabanas na solenidade da festa, no 7º mês. Como expliquei, cabanas ou tabernáculos é o mesmo nome dessa festa. Como seria o ritual dessa festa? E qual a ligação com a porta das águas? Os versículos 15 até o 18 do capítulo 9 nos relatam o ritual. O povo leu também nos livros de Levítico, Números, Deuteronômio, como a festa deveria ser celebrada. E eles estavam reunidos exatamente nesses dias. A preparação deveria iniciar-se no 1º dia do mês, com convocação para confissão, arrependimento e ofertas de sacrifício. Eles convocaram Esdras, está lembrado, que leu e provocou toda essa movimentação. Aos 15 dias do 7º mês, Tisri, ou Tisrei, a festa seria celebrada, conforme Levítico capítulo 23 e 34. Deveria durar mais 7 dias, 15, 7, 22. E lá estava o povo reunido no 2º dia, dia propício para os preparativos. Coincidência ou direção de Deus? Dirigidos por Deus, Esdras e o povo seguiu o ritual desta festa, de grande significado também para nós. Era uma celebração emocionante nos tempos dos reis de Israel e restaurada por Esdras e Neemias. Começava no 1º dia com um toque de trombetas para uma santa convocação. Durante uma semana havia ofertas queimadas no altar, arrependimento e adoração. Segunda semana, o povo deveria recolher ramos de 4 tipos de árvores e fabricar abrigos. Essas árvores estão descritas lá no livro de Levítico e Deuteronômio.
e então fabricar com estes ramos abrigos, onde deveriam morar por 7 dias, então a partir do 15º dia, em memória dos 40 anos que peregrinaram no deserto, habitando em cabanas, Sucote, quando Deus nada deixou faltar. O maná, as cordonizes desceram do céu, a coluna de fogo à noite e a nuvem de dia protegeram o povo do frio e do calor. A mensagem era clara. Assim como nos tempos de Moisés, Deus também daria os recursos que temessem o seu nome. Por 40 anos foram disciplinados a andarem no deserto, mas entraram na terra prometida e deveriam celebrar este livramento de Deus, este avivamento de Deus. A festa dos tabernáculos, vamos chamá-la assim, recorda ao povo que peregrinavam em moradias frágeis, sujeitas às intempéries. É o que o apóstolo Paulo nos ensina na segunda carta aos Romanos, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Paulo usava o simbolismo desta festa. O nosso corpo é frágil. Sim, como frágil é o nosso coração, mas Deus nos dá algo melhor. A começar pela sua palavra e em seguida um novo reino para habitarmos. A festa dos tabernáculos ganhou importância nos anos a seguir. Os sacerdotes eram paramentados com belas vestes. Os levitas tocavam as trombetas e começava o desfile em direção ao tanque de Siloé, próximo à porta das águas. Isso mesmo, a porta que nós estamos estudando, para onde Deus conduziu o povo. Instrumentos musicais tocavam hinos de adoração. O povo gritava louvores. Eu quero acrescentar que ainda hoje essa festa é celebrada não somente em Israel, mas mesmo por algumas denominações que são apegadas ao Antigo Testamento. Ao chegar ao tanque de Siloé, o sumo sacerdote enchia uma bacia d'água e o desfile retornava até o altar dos sacrifícios, onde era derramada ao seu redor. Você lembra de alguma coisa semelhante no Novo Testamento? E que importância tem para a Igreja de Cristo? Abra o Novo Testamento no Evangelho de João, capítulo 7, e veja o que acontece nesta narrativa. O que acontece lá? Jesus estava na Galileia e se aproximava a festa dos tabernáculos, ou das cabanas. E os seus irmãos o incitavam a participar da festa em Jerusalém. A princípio, Jesus recusou, afirmando que o seu tempo ainda não havia chegado. Alguns dias depois, Cristo foi à cidade. No meio da festa, Jesus apresentou-se no templo e ensinava. Descrito até o versículo 14. Do 36 ao 37, até o 39 também, nos relata algo grandioso. No último dia da festa, o grande dia da festa, quando os sacerdotes faziam o ritual que mencionamos agora, do desfile para buscar água no tanque de Siloé, a palavra Siloé significa enviado. Jesus clamou, ou gritou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva. E João acrescenta, ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem.
Jesus, naquela festa descrita na nossa lição, à porta das águas, junto ao tanque do enviado, no caminho ao templo, ele não se conteve. Ele, Jesus, o manancial, a fonte de águas vivas, estava vendo o ritual que simbolizava o enviado de Deus. Jesus estava sendo rejeitado pelos sacerdotes, pelo povo, que deveriam entender o significado daquele ritual. Mas como diz o apóstolo João no seu primeiro capítulo, mas os seus não o receberam, não reconheceram. Mas há uma esperança, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nos tempos de Neemias, Deus enviou Esdras para ministrar a palavra e Deus tocou de forma impactante o coração do povo. Hoje, o Verbo se fez carne e deu-nos o seu Espírito para habitar em nós. Você pode agradecer sobre o significado dessa festa nas águas, mas poderíamos acrescentar mais coisas, meditar sobre as suas consequências relatadas no livro de Neemias. Mas nosso tempo é restrito. Vamos para o último item, como avivamento ser resposta à palavra de Deus. Aqui entramos num breve resumo dos capítulos 9 e 10 de Neemias. Posso acrescentar também um outro pensamento. Avivamento também é analisar o passado e aceitar o desafio do futuro. Passada a celebração da festa dos tabernáculos, palavra lida, estudada e entendida, veio o resultado. No dia 24 daquele mês, do 7º, novamente o povo se ajuntou, agora para pôr em prática a orientação de Deus contida na ministração de Esdras. O período de celebração da festa havia findado, do dia 15 ao dia 22 de Tisrei. Mas a sede de ouvir e praticar a palavra de Deus, não. É por isso que no início eu falei que avivamento não pode ficar restrito às 4 paredes do templo, mas tem que impactar a sociedade. Capítulo 9, versículo 2, resumindo, diz que o povo de Judá se apartou de todos os estrangeiros e se pôs em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades dos seus pais, dos seus ancestrais. Da mesma forma que Daniel e outros profetas fizeram, confessaram e nomearam seus pecados, e também os dos seus ancestrais, culpados pela situação de escravidão de Israel. Reconheceram que a iniquidade tinha sido a causa mais profunda do que apenas os costumes dos povos, que a rebeldia continuada foi a causa da separação entre Deus e o povo. Os nossos pecados fazem um muro de separação entre nós e Deus. Não Deus se separa de nós, mas nós nos afastamos de Deus. O versículo 3, outra consequência, empenharam-se em ler e adorar a Deus. Até o versículo 15, lembraram os feitos grandiosos de Deus. Adoraram, honraram a Deus, o quanto o Eterno abençoou a Israel. A partir do versículo 16 até o 38, reconheceram que, apesar da rebeldia, Deus usou de misericórdia, como estava fazendo naquele momento. O capítulo 9 nos traz uma lista dos líderes espirituais, os levitas que conduziram o povo de Israel no caminho a ser seguido das Santas Escrituras.
Não é diferente hoje para a Igreja de Jesus. É preciso uma liderança local para ministrar a palavra de Deus à congregação dos salvos, para que não caiam na astuta cilada do diabo, que falsifica os ensinamentos de Jesus, atraindo o povo para um caminho de trevas. Uma conclusão. No último versículo do capítulo 9, há uma declaração de aliança documentada e ensinada, escrita, reconhecida por sacerdotes, levitas e príncipes do povo. O capítulo 10 traz a listagem dos chefes de família que assinaram o pacto. Até mesmo mulheres e crianças fizeram uma pública declaração de adesão à aliança. Acrescentaram o compromisso de fornecer o necessário para o serviço do templo de Deus, através dos dízimos, ofertas, tanto em dinheiro como em bens e alimento. Avivamento, origem e consequências. Não esgotamos a reflexão sobre o tema, mesmo porque, como já dissemos no início, a ação começa com a sede da palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Conversão, isto é, mudança de rumo. Como afirma Isaías no capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Como vimos o estudo do Apocalipse nas quartas-feiras, um dia vai cessar. Mas até esse dia, quando Cristo buscar a sua igreja, enquanto não chega esse dia, podemos buscar ao Senhor, enquanto podemos achar. E invocai. Está perto de todos nós. Às vezes não o vemos porque abandonamos a palavra de Deus, mas ela nos traz próximo a Ele. John Wesley afirmou certa vez: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Deus nos dê graça para vivermos este avivamento genuíno, não somente emocional, mas de transformação, de conversão, de tomadas de atitude em relação ao nosso relacionamento com Deus e com a igreja. Deus nos dê graça para isso. Pai bendito, ministramos, ouvimos algumas lições que podem ser retiradas do livro de Neemias. Há muito mais. Mas enquanto isso acende no nosso peito, na nossa mente, no nosso coração, a sede pela Tua palavra e a vontade de participarmos deste avivamento, que não é simplesmente uma palavra, mas é a ação, Senhor, que impacta a sociedade. Temos ainda um tempo para isso. Dá-nos, Senhor, que aproveitemos, que resumimos, Senhor, a nossa vida não somente ao tempo presente, mas podemos transformá-la a um tempo de restauração. Em nome de Jesus, eu peço para que toda a Tua igreja participe da leitura, Senhor, da Tua palavra e coloque em prática. Em nome de Jesus. Amém.